Superada, então, essa parte da exposição de motivos, que podemos considerar se tratar de uma exposição de motivos de extremo relevo, né? De extrema relevância para os nossos estudos. Outra coisa que eu reputo importante também é você entender a indexação, o sumário. Veja, existe uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, ela trata ali das questões que são inerentes a todos os serviços. Quer dizer, todos os cartórios, tabelionato de notas, de protestos e todos os registros, imóveis, títulos, documentos, pessoas civis e naturais. Pessoas jurídicas e naturais, perdão. Dentro do livro 1, eu tenho aqueles provimentos que são provimentos, né? Ou seja, eu tenho dentro do livro 1, não, dentro da parte geral, tenho livros que consolidam ali provimentos que tratam de normas aplicáveis a todas as atividades, né? E no provimento, e no livro especial, eu tenho ali, na parte especial, eu tenho livros que são a compilação dos provimentos que tratam especificamente de cada serviço. No livro 1, eu tenho o tabelionato de protestos. No livro 2, eu tenho RTD-PJ, Registro de Documentos de Pessoas Jurídicas. No livro 3, eu tenho Registro de Imóveis. Livro 4, Tabelionato de Notas. Livro 5, Registro Civil das Pessoas Naturais. E aí eu tenho um livro complementar. Veja, não é parte complementar, porque tem a parte geral e a parte especial. Cada parte dessa tem um livro. E aí eu tenho lá no final um livro complementar que fala das disposições finais e transitórias. Então, veja, não é a melhor, ainda não é a melhor das formatações que nós temos. Mas só da gente dividir em parte geral e parte especial, já vejo um grande avanço para uma normatização nacional. Por qual motivo? Pelo simples motivo, pessoal, de que nós temos aqui que entender que algumas normas, elas se aplicam a todos os serviços. Outras normas, elas são direcionadas a determinado ou a determinado serviço. Não que elas não devam, em algum momento, serem também observadas por outros serviços, mas não efetivamente aplicadas. Por exemplo, dentro do livro de tabelionato de notas, eu vou ter a regulamentação do e-notariado, que é o antigo provimento 100. É claro que o registrador de imóveis ele vai olhar no provimento 100 para verificar se foi feito pelo tabelião competente, se está dentro das regras do provimento 100, mas ele não aplica efetivamente, ele apenas consulta o provimento 100 para verificar a legalidade do ato que ele está registrado, o título que ele está registrado. Certo? Então, preciso entender que, quando eu falo de parte geral, né, eu estou falando de regras que são inerentes a todos os serviços. Certo? E aí, eu já vou começar aqui com vocês no livro 1, que fala do regime jurídico administrativo, e já no título 1, ele fala sobre as atribuições. Pensem comigo. Eu estou no título 1 da parte geral, ou seja, eu estou com o cordão umbilical ligado na parte geral. Lembrando que a parte geral trabalha com normas inerentes a todas as atividades. Então, se eu tenho aqui atribuições dentro da parte geral, significa dizer que aqui eu tenho regulamentação daquelas atribuições que são inerentes a todos os serviços. E aqui talvez a gente não compreenda, né? E talvez se tivesse um artigo introduzindo esse livro, seria mais explicativo, porque para dizer, olha, a lei ela especifica, e é a lei que especifica quais são as atribuições do notas, protestos, do título de documentos, do registro de imóvel, registro de pessoas civis, registro de pessoas jurídicas.
E aí eu tenho que atribuições que são para todos? Exatamente. Hoje no Brasil nós temos duas atribuições em específico, que são atribuições que são extraordinárias, não são atribuições comuns à atividade notarial e registral. Duas atribuições comuns e extraordinárias. Talvez pode parecer contraditório, mas eu quero dizer que são comuns no sentido de ser atribuição de todos os serviços. E são extraordinárias porque são atribuições que estão além daquelas que são previamente estabelecidas em lei. Primeira situação. Duas atividades que nós podemos entender como sendo atribuição decorrente da extrajudicialização. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que, por mais que eu tenha lá a definição dos serviços estabelecidos, alguns outros serviços, eles convenientemente são atribuídos aos cartórios por várias questões que envolvem a atividade, mas que principalmente por serem atividades que exigem a posição de fé pública associada à confiabilidade que a sociedade tem à instituição cartório. A primeira atribuição que nós temos aqui é o chamado apostilamento. O que é o apostilamento? Apostilamento nada mais é do que quando você tem um documento público ou algum documento que seja equiparado ao público, por exemplo, os documentos escolares que estão previstos aqui na resolução, no Código Nacional, né? Artigo 1º, parágrafo 2º, diz: equiparam-se a documento público produzido no território nacional, histórico escolar, declaração de conclusão de série, os diplomas ou certificado de conclusão de curso, né? Documentos escolares de modo geral. Equiparam-se a documentos públicos, né? É claro que se for emitido por uma escola pública, já é documento público. Só que temos escolas particulares, por isso que se equiparam, né, os documentos públicos. E também por conta do grande fluxo que nós temos de pessoas que vão, de brasileiros que precisam desses documentos para poderem levar para o exterior para seguirem ali uma carreira de estudo, seja numa graduação, numa pós-graduação, né, estrito, lato sensu, enfim. E aí, em que consiste isso? Olha, nós temos um tratado internacional que um monte de países, um monte mesmo, né? São vários países, esse tratado chama Convenção de Haia. Por isso que chama apostila de Haia, né? Vamos fazer o apostilamento de Haia. Convenção de Haia, né? Geralmente eles colocam o nome da convenção no lugar onde ela é realizada, né? Então, Haia na Holanda, foi feita lá uma convenção de Haia, e aí, feita essa convenção, estipularam que se o documento estiver apostilado, não preciso, ou seja, isso consiste na legalização. O documento ele passa a ter poder de produzir efeitos. É claro que, para isso acontecer, o outro país tem que aceitar. Como que o outro país aceita? Sendo signatário da convenção. Para quem não é, talvez aí seja ainda perdido no direito internacional, mas signatário da convenção é como se fosse parte de um contrato, né? A convenção é como se fosse um contrato, até o nome já diz, né? Convenção, que países fazem, né? Só que não é um contrato porque não são pessoas comuns, são pessoas jurídicas de direito público, né? O Brasil, para nós, é direito público interno e as demais são pessoas pessoas jurídicas de direito público externo. As pessoas vão lá, fazem um tratado, né? Uma convenção para dizer, olha, os documentos que você apostilar lá no seu país, eu aceito aqui sem precisar de
atestado consular, né, ou qualquer outra coisa, basta o apostilamento. O que eu vejo muita gente confundir e assim, gente às vezes bem entendida, esse negócio de apostilar documento, achar que o documento estrangeiro apostila. Não, documento estrangeiro, você registra ele no RTD. Né? E aí, então, vamos supor aqui, eu quero estudar no exterior. Né? Bem, eu tenho o meu documento nacional. Pego o meu diploma, vou lá, apostilo, isso tem validade. Lá. Pode ser que o outro país, além do apostilamento, ele exija tradução. É claro, né? Não sou obrigado também a traduzir. E aí, se você tem um documento original com a tradução, tem que ser por tradutor oficial, porque aí você vai apostilar o documento original com a tradução, tem que ser, aí a tradução tem que ser oficial, né? Isso tá, se você já for apostilar a tradução, isso está no artigo 15 do Código Nacional, né? O documento de origem estrangeira, você não apostila ele no Brasil. Documento de origem estrangeira, você traduz ele aqui e leva no RTT, a não ser que venha apostilado, né? Porque se vier apostilado, aí tá tudo certo. Existe uma situação que, mesmo se vier apostilado, tem que fazer o registro no RTD, que é que é o registro da união estável. Que é aquela coisa lá meio estranha daquele provimento 37 que foi alterado pelo 141, né? Que depois teve outra alteração, que eu acho que foi o 146. E a coisa é tão interessante que, ao normatizar isso aqui, o CNJ falou assim: olha, nós vamos passar para os cartórios fazerem isso, e, e a gente não pode vincular um ou outro cartório, tem que ser qualquer cartório, seja de notas, de registros, né, de protesto, todos os cartórios poderão. Agora, presta atenção no seguinte: todos os cartórios poderão, né? Eu vou melhorar. Aí agora eu vou ser mais técnico. Todos os delegatários e responsáveis, né? Sejam delegatários titulares ou interinos, até mesmo interventores, todos poderão se credenciar como autoridades apostilantes. Vejam, credenciar é o termo técnico, autoridade apostilante é outro termo técnico. E poderão é um verbo relevante. Todos poderão, mas alguns deverão. Todos os cartórios de capital devem se credenciar como autoridades apostilantes. Todos os cartórios de capital devem. Porém, alguns, os que não quiserem exercer esse mistério, eles precisam apresentar um pedido de dispensa com justificativa para a Corregedoria Geral da Justiça, Corregedoria Estadual, e, deferido o pedido, tem que ser comunicado à Corregedoria Nacional. Então, quer dizer, se você tem um cartório na capital, ou se você quer fazer um apostilamento na capital, você pode ir em qualquer cartório. Você pode ir em qualquer cartório. Agora, se no cartório que você chegar não tiver, pode ter certeza que ele pediu dispensa. O apostilamento nada mais é do que reconhecer a firma da autoridade pública. Né? Se você pega aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, deixa eu abrir ele aqui para a gente observar. Aqui, ó. No artigo 1º, parágrafo 1º, ele vai dizer: entende-se como legalização ou chancela consular formalidade pelo qual atesta a autenticidade da assinatura e, quando cabível, a autenticidade do selo. Ou seja, apostilamento nada mais é do que um reconhecimento de firma especial. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a prática de atividade de atestar a autenticidade de assinatura, ela é específica do tabelião de notas.
Quando eu falo prática, é assim, qual que é a autoridade que tem mais qualificação e mais habitualidade com a atividade? Um registrador de imóveis, ele não tem nem, vamos dizer assim, funcionários capacitados ali com aquela. E não é capacitado tecnicamente, é capacitado com a prática mesmo, né? Porque negócio de olhar a assinatura ali, os traços, tá? O Azinho puxa a perninha, o P aqui não tem isso. Isso é prática, isso é dia a dia. Acaba que isso gera insegurança. Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos 8 tabelionatos de notas puros e mais 4 registro civil de pessoas naturais que têm função de nota. São 12 cartórios. Eu não vejo por que razão o registrador de imóvel também querer fazer isso. Na verdade, eu acho mais do que justificável ele pedir dispensa. Bom, então quando a gente fala em apostilamento de área, pessoal, a gente está falando em legalizar o documento nacional para a produção de efeitos no estrangeiro. Qual estrangeiro? Aquele país que é signatário da Convenção de Haia, tá certo? Bom, o que nós temos de mais de interessante aqui para entender? Veja, autoridade apostilante. Eu vou chamar de autoridade apostilante, porque pode ser tanto notário ou registrador. Tá? Autoridade apostilante, o que ela tem que fazer? Né? Qual é o passo a passo aqui que ela tem que tomar para seguir na sua, no seu mistério, né? Bom, ela tem que pegar o documento, verificar se é um documento apostilável, que não é qualquer papel que apostila, tem que ser documento público ou equiparado. Eu não posso, por exemplo, pegar lá uma música que eu fiz, né, colocar ela numa folha de papel e ir lá e querer apostilar para levar ela para o mundo inteiro. Não. Isso aí eu tenho outro serviço. O apostilamento é de documento público. Por exemplo, eu tenho aqui é, é, uma certidão de uma certidão negativa, um diploma de faculdade, eu tenho aqui uma sentença judicial, né? E aí eu vou apostilar esse documento público. Eu vou legalizá-lo para a produção de efeitos em países que são signatários da Convenção de Haia. E aí, todos esses documentos têm uma autoridade que assina. Então, o apostilamento nada mais consiste em o tabelião verificar a autenticidade da assinatura. Veja, não se verifica elementos do documento. É documento público, ou seja, tem fé pública, não, nada se contesta ali. Documento com fé pública. É por isso que se apostila documentos públicos, que são documentos aportados com a fé pública. E o tabelião, o registrador, a autoridade apostilante, simplesmente vai dar mais uma segurança de que aquele documento que tem natureza pública e aporte de fé pública foi realmente assinado por uma autoridade que é autoridade para aquele ato. E é a autoridade descrita ali como sendo a autoridade que assinou. E se tiver algum selo, alguma autenticação, também vai ser verificada essa autenticidade desse documento. E aí, isso pode ser feito em qualquer cartório, né? Todos da capital devem credenciar-se e facultativamente os demais, né? Facultativamente os demais. No Brasil, geograficamente, nós temos capitais, nós temos litorais e interior. Por mais que uma cidade do litoral não seja capital, não é uma cidade do interior. Cidade de litoral não é nem capital nem interior, é cidade litoral, banhada por mar, cidade de litoral, município litorâneo. Então, né, tem gente que acha que não, se não é capital, é tudo interior. Não, não é interior. Até pela, pela questão lógica, né? Aqui a capital é litoral, então é capital. O que não é capital, mas é litoral, não é interior. Todo mundo acha que se não, todo mundo não, muita gente acha que se não é capital é interior. Não. Como que você considera como interior aquilo que está na beirada? O que está na beirada não é interior. O interior é o que está dentro, não é o que está na beirada, né? Ou seja, no litoral, né? O que está nas extremidades. Isso não é interior. Até
pelo conceito etimológico da palavra interior. Interior é o que está dentro, o que está para dentro, não é o que está na porta, né? Na entrada, nas extremidades. Beleza? Uma capital, ela só não é interior porque ela tem essa qualificação. Porque, geograficamente, enquanto se não existisse capital, eu tenho litoral e interior. Isso é etimologia geográfica. Litoral, que é beirada, e o interior. Dentro do interior, eu tenho a cidade especial, que é a capital. Pronto, é isso. Mas o CNJ regulamentou dizendo, ó, capital, obrigatório, cartório credenciado. Aos demais, ou seja, litoral e interior, facultativo. Porém, isso é muito importante, principalmente para quem faz prova, né? Essas coisas. Facultativo, porém, recomendável. Facultativo, porém, recomendável. E aí você me pergunta, que diferença isso faz? Né? Será que isso não é igual ponto facultativo de emenda de feriado, né? Você pega lá, ponto facultativo no TJ. O TJ nem abre, se você quiser trabalhar, você nem entra lá. Ponto é facultativo, vai trabalhar quem quer, não é? Esse é o termo correto. Mas se você for lá para trabalhar, o tribunal está fechado, você nem vai. Será que isso não seria a mesma coisa? Não, é facultativo, porém recomendável? Não. Porém recomendável quer dizer, olha, o titular, que também se torna autoridade apostilante, ele tem aquele pontinho a mais, né? Para quem participa de PQTA, né, Programa de Qualidade Total da ANOREG, para quem utiliza ISO, para quem se submete a ISO, né, selo e certificação ISO, nada pode não ser obrigatório, mas se é recomendável, você tem que ter para ganhar mais pontos, para ganhar mais credibilidade. Então, sim, o fato do CNJ dizer, olha, você não precisa, mas eu recomendo que faça. E o CNJ recomenda, né, que faça exatamente para quê? Para que isso, para que desafogue as autoridades consulares, né? Então, não é obrigatório, é facultativo, porém recomendável. Certo? Bom, outra coisa. Emolumentos. Como que se cobra isso daqui? Porque é uma regulamentação do CNJ. Sendo uma regulamentação do CNJ e a tabela de emolumentos sendo uma lei estadual, como que isso daqui é cobrado na condição de emolumentos? Bom, o próprio Código Nacional de Normas, ele diz, só que ele diz de forma remissiva. Por quê? Que ele diz de forma remissiva? Porque ele vai fazer remissão à resolução. Resolução 228 de 2016. O que diz essa resolução? O apostilamento, né, ele será remunerado por emolumentos que serão equiparados ao custo de uma procuração sem valor declarado, procuração simples. Isso enquanto não tiver regulamentação legal específica. O ideal que tenha, né, pessoal? Nós estamos falando de tributo. Então, o que o CNJ fez? Enquanto não tiver regulamento na legislação estadual, não for regulamentado, o valor vai ser equiparado ao da procuração sem valor declarado. Justa regulamentação. Mas eu entendo que isso daqui é ilegal. Mas é melhor assim do que não prestar o serviço. Mas é ilegal por quê? Porque você não tem tributo, você não pode criar tributo por equiparação, por analogia. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, aqui nós temos esse primeiro serviço que é inerente a toda e qualquer atividade, todo e qualquer serviço, que é o serviço inerente ao apostilamento, né?
E hoje você pode ter o apostilamento tanto do documento físico quanto do documento eletrônico, né? Você pode apostilar fisicamente ou apostilar eletronicamente. Lembrando que o apostilamento físico ele tem uma etiqueta do CNJ, tudo mais. Essa é a etiqueta, né, do CNJ que você tem que aportar no próprio documento físico, é esse carimbinho aqui, ó. É um carimbinho, né, que vai 80, mais ou menos 80% na apostila e vai um pouquinho no outro documento, para ele fazer certinho aqui, né? Olha aqui quem fez, ó. Lucas Fernandes Vieira, né, que é o cartório oitavo também de notas. Aqui fala o título do documento, né, diploma de bacharel por direito, o nome, Silmar de Oliveira Lopes, Goiânia, em 20 de fevereiro de 2017. Aí, se a gente for pegar a resolução do CNJ, resolução 228, 22 de junho, né? Ou seja, poucos meses depois já tinha seu credenciamento como autoridade apostilante. Vocês viram aqui que... E é o seguinte, depois que ele faz isso aqui, imprime a etiqueta, ele tem que digitalizar esse documento aqui físico e mandar para o campo, para a base de dados do CNJ. Então, ele vai, faz lá o apostilamento, aporta o selo físico aqui, e digitaliza e devolve para o banco de dados do CNJ. É o procedimento. Tem também a possibilidade de apostilar o eletrônico, né? Por exemplo, vou apostilar uma certidão de nascimento. Já é um documento digital. Você vai, afere a autenticidade da assinatura. Aí, essa etiqueta, ela vira um documento específico, né? Ela é anexada, né? Integrada ao documento digital e vira um apostilamento também digital. Não precisa de impressão por excelência, tá certo? Isso está lá no artigo 14 do Código Nacional de Normas, certo? O físico está do artigo 2º, tá no artigo 2º e no artigo 7º, né? E o eletrônico está no artigo 14 do Código Nacional de Normas, certo? Veja, a maioria dos cartórios, principalmente tabelionagem de notas, fazem na hora. Mas o prazo é de 5 dias. Professor, e se o tabelião tiver ali com uma dúvida sobre assinatura ou não, ele pode rejeitar? Pode sim. Só que para rejeitar isso, ele tem que fazer um documento fundamentado. Tem que ser por meio de rejeição formal com fundamento. Certo? Ele pode, inclusive, abrir um procedimento. Tem um procedimento lá que é o procedimento de apuração. E aí, só depois desse procedimento, se permanecer a dúvida, é que ele vai rejeitar o apostilamento. É muito assim, a aferição é praticamente na hora. Olha, quando é documento público, é muito, 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 muito raro. Eu não tenho notícia de algum caso desse. Foi rejeitado. A não sei que seja... Porque, assim, às vezes você fala, esse documento aqui, assinatura não está batendo. Se for falso, o cara já pega o trem e some, né? Agora, quando não é, não, vou ligar lá, vou pedir para saber se foi ele mesmo que assinou e tal. O próprio tabelião de notas toma ali as medidas para poder fazer essa verificação. É bem simples, né? Hoje em dia é muito simples de fazer as coisas. Tem a Central Nacional, tem a Central de Sinal Público, né? A Sensip, que tem lá um cadastro de sinais públicos. Sinal público é como se fosse a ficha padrão de uma autoridade pública. Ela não tem ficha no cartório, ela tem um sinal público. Então, acaba sendo bem, vamos dizer assim, dinâmica hoje a atividade sem maiores problemas. Então, pessoal, vou encerrar. Agradeço vocês por estarem aqui. Agradeço mais uma vez por acompanhar aqui as nossas aulas. Então, muito obrigado. Agradeço também, agradeço a Deus por estarmos aqui e me despeço de vocês aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a Nossa Senhora que sempre nos conceda grande sabedoria para a condução das nossas vidas pessoal, profissional, intelectual. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.